Olá pessoal, na nossa aula de hoje falaremos sobre as reações de oxirredução e as pilhas. Então, a lei das conservações da massa, lá atrás no início da química, já dizia para a gente que a quantidade de cada elemento presente no início de uma reação deve estar presente no final. Então, basicamente, a matéria ela não se cria do nada, né? Ela permanece constante. Então, basicamente, quando eu tenho uma reação química, ocorre apenas uma formação de novos compostos, né? Ocorre um rearranjo nos átomos. Não ocorre a formação ou destruição de átomos. Da mesma forma, acontece com os elétrons em uma reação química. Então, tem uma conservação da carga total. Então, os elétrons em uma reação química eles não são perdidos nem criados. Então, a carga elétrica total do sistema vai ser sempre conservada. Então, como vimos na aula anterior, a oxidação de uma espécie ela causa a redução de outra. Então, dessa forma, se uma espécie oxida e perde 2 elétrons, outra espécie vai reduzir recebendo aqueles 2. Então, dessa forma, a variação de elétrons total no sistema vai ser igual a zero, ou seja, a quantidade de elétrons total vai ser sempre conservada. Então, a gente tem sempre que ficar atento a balancear as reações químicas em que ocorre o processo de troca de elétrons, ou seja, ocorre esse fluxo de elétrons. Então, uma das formas de balancear trata-se da tentativa e erro. Então, basicamente, pelo método de tentativa e erro, eu tenho que identificar de onde saem os elétrons e para onde que eles vão. Então, dessa forma, a quantidade de elétrons que sai da espécie que oxida tem que ser a mesma quantidade de elétrons que a espécie que reduz recebeu. Então, por exemplo, nesse caso aqui do gás cloro, é uma molécula neutra, então o NOx é igual a zero para o cloro aqui. Enquanto o cádmio sólido também possui NOx igual a zero. Após essa reação química, eu observo aqui a formação de íon cloreto e de íons cádmio 2+. Então, o que eu observo primeiro? Que o cloro, que possuía NOx 0, passou para NOx -1. Então, ele reduziu, ele recebeu um elétron, enquanto o cádmio, que possuía NOx 0, passou para NOx 2+. Então, ele perdeu 2 elétrons. Então, eu sei que o cádmio perdeu 2 elétrons e o cloro recebeu 1 elétron. Então, se uma espécie perdeu 2 elétrons, significa que ela doou 2 elétrons. Então, cada cloro recebeu 1, então indica que eu tenho 2 cloros. Então, dessa forma, eu tenho aqui que o cádmio perdeu 2 elétrons, passando de cádmio para cádmio 2+, e o cloro recebeu 1 elétron. Então, cada cloro recebeu 1 elétron, então assim ocorreu o fluxo de 2 elétrons do cádmio para o cloro, formando então 2 cloretos. Então, eu posso observar no método de tentativa e erro que a estequiometria, né, ela é o maior facilitador para mim também. Então, porque eu observo aqui, eu tenho 2 cloros e um íon cádmio. Então, obviamente, a massa vai ser conservada, a quantidade de elementos químicos vai ser conservada. Então, eu já poderia prever aqui também que no final teria, então, 2 átomos de cloro para cada átomo de cádmio, né? Também formados nos produtos. Outro método também para balanceamento de reações eletroquímicas, então para reações de oxirredução, é quando eu separo em semi-reações. Então, por exemplo, nesse processo acima aqui, eu posso separar ele pelas semi-reações que ocorrem aí no cloro e no cádmio. Então, basicamente, eu tenho aqui no caso do cádmio o processo de redução, que é esse processo aqui de oxidação invertido. Então, eu tenho aqui o cádmio sólido, formando então cádmio 2+, e perdendo 2 elétrons que são cedidos para o íon cloreto.
Já no caso do cloro, o Cl2 gasoso, ele então passa de Cl2, recebe esses 2 elétrons, formando então 2 íons cloreto. Então, quando eu inverto essa equaçãozinha aqui de redução do cádmio e somo tudo aqui, no final eu vou obter então cloro mais cádmio sólido, que passou para cá, formando 2 íon cloreto mais o cádmio 2+, que passou para cá. Então, o que eu observo? Quando eu inverti essa equaçãozinha aqui acima, eu vou ter 2 elétrons de K e 2 de K. Então, por isso eu cortei eles. Então, o que eu observo? Novamente, a quantidade de elétrons total foi conservada, porque eu não tenho criação ou destruição de elétrons nessa reação. Eu tenho a transferência de elétrons de um átomo para o outro. Mas como que isso ocorre? Por que um átomo que oxida e o outro reduz? Qual que é a explicação para um átomo oxidar e o outro não mais facilmente? Então, cada elemento químico ele possui um potencial, que vai ser uma força para perder ou atrair os elétrons. Então, essa força eu chamo de potencial de oxidação ou potencial de redução. Então, quando eu tenho 2 elementos químicos em contato entre si, um possui uma maior facilidade de oxidação do que o outro. E esse processo de oxirredução que vai ocorrer, vai então ocorrer de forma espontânea, para um lado, para um sentido da reação, e esse processo espontâneo ele vai liberar para mim uma voltagem, que vai ser uma diferença de potencial daquela célula eletroquímica. Então, basicamente, a diferença de potencial de uma célula ela vai ser a diferença entre os potenciais de oxidação ou redução em volts daquelas espécies que estão na reação de oxirredução. Lembrando também que um volt vai ser a diferença de potencial necessária para conceder 1 joule de energia para uma carga de 1 coulomb. Então, o potencial de uma célula eletroquímica, ou seja, o potencial de uma reação de oxirredução, vai ser a força necessária para a mobilidade do elétron, ou seja, a força eletromotriz. Então, os potenciais padrão de redução, que eu vou representar aqui com esse Ezinho red aqui, que indica para mim o potencial padrão de redução, eles são medidos em relação ao eletrodo padrão de hidrogênio. Então, o que a gente faz? A gente mede, a diferença de potencial utilizando aqui a espécie que eu quero medir e o hidrogênio como o meu padrão, como zero. Então, o potencial de redução padrão de uma célula vai ser o potencial de redução do catodo menos o potencial de redução do anodo. Então, dessa forma, eu consigo calcular experimentalmente, baseado do hidrogênio como potencial de redução igual a zero, o potencial de redução para qualquer espécie utilizando esse arranjo experimental. Então, no exemplo aqui, quando eu coloco aqui uma célula eletroquímica contendo gás hidrogênio e contendo o zinco como meu anodo, então os elétrons aqui, quando fluem do zinco para o hidrogênio, eu tenho registrados aqui uma diferença de potencial de 0,76 volts. Então, dessa forma, eu tenho que o meu potencial registrado nessa célula eletroquímica indica para mim que há uma diferença de potencial nessa célula de 0,76 volts. Então, temos calculado, baseado aí no padrão que é o eletrodo de hidrogênio, os potenciais de redução e potenciais de oxidação para várias espécies. Então, eu observo aqui, por exemplo, que o potencial de redução em volts, ele tem o sinal contrário do potencial de oxidação. Por quê?
eu preciso fornecer ou retirar a mesma quantidade de energia elétrica de um sistema para ocorrer o processo de oxidação ou de redução. Só que os dois são processos inversos. Então, quando a oxidação é espontânea, a redução não é. Então, quando a redução é espontânea, a oxidação não é. E lembrando também que os potenciais positivos, eles indicam para mim uma reação espontânea. Então, por exemplo, o lítio, ele tende a se oxidar facilmente. O potencial dele aqui de oxidação, o E0 oxide aqui, ele é muito alto, então ele tende a se oxidar em uma reação eletroquímica. Já o seu potencial de redução, ele é negativo, muito baixo. Então, o seu E0 Red aqui indica que é muito difícil para o lítio se reduzir. No sentido oposto aqui, o flúor menos, o íon fluoreto, ele tem um potencial de redução muito alto. Então, ele indica para mim que ele tende a se reduzir. Já o seu potencial de oxidação, ele é muito negativo. Então, a oxidação do fluoreto, ela tende a não ser um processo espontâneo, enquanto a oxidação do flúor em fluoreto tende a ser um processo espontâneo. Aqui um parêntese só para a gente entender, mas por que um potencial, né, um Ezão positivo, indica para mim que o processo é espontâneo? Então, na química, quando a gente fala de espontaneidade de um processo, a gente fala da variação de energia de Gibbs. Então, esse ΔG aqui, quanto mais negativo ele for, mais espontâneo é um processo. Então, a variação da energia de Gibbs, considerando a força eletromotriz, vai ser igual a menos M, que é a quantidade de matéria de elétrons, vezes a constante de Faraday, vezes a força eletromotriz, né, que é o Ezão. A constante de Faraday, ela é positiva, ela é 96.500 Joule por volt vezes mol. Enquanto a quantidade de matéria de elétrons também vai ser positiva. Então, dessa forma, para eu obter um ΔG negativo, eu tenho que ter aqui um valor de força eletromotriz positivo, que aí vai ficar menos vezes mais permanece menos, vezes mais permanece menos. Então, toda vez que o meu Ezão aqui, o meu potencial de redução for maior do que zero, o ΔG vai ser menor do que zero. E assim satisfaz, né, a condição aí dentro da físico-química para que um processo seja espontâneo, que ele ocorra naturalmente. Então, dois exemplos agora para a gente entender melhor. Então, por que em solução contendo Ag+, o cobre oxida e em solução contendo zinco 2+, não ocorre o mesmo processo? Então, vamos lá. Então, quando eu observo que, por exemplo, no primeiro exemplinho, eu tenho que, quando eu mergulho uma barra de cobre metálico em meio a uma solução contendo prata, o cobre, então, forma o cobre 2+, que fica até azulada a solução, enquanto a prata, ela recebe esses elétrons do cobre na sua oxidação e reduz, formando, então, prata metálica, depositando aqui em meio à barra de cobre. Até observa que esse aspecto aí, prata mesmo, da prata característica. Então, por que isso ocorre? O potencial de oxidação do cobre no cobre 2+, é em torno de menos 0,34 volts, enquanto o potencial de oxidação, ou seja, quando a prata passa de Ag para Ag+, é menos 0,80 volts. Então, dessa forma, qual que tem o maior potencial de oxidação? Vai ser o cobre. Então, ele está maior, mais próximo de zero aqui, né? Mais alto. Então, dessa forma, o cobre vai oxidar e a prata vai reduzir. Então, é o que ocorreu aqui, natural. O cobre, então, oxidou, formando cobre 2+, azulinho aqui, dissolvido na solução. E a prata, que estava na solução, ela reduziu e virou prata sólida. Até depositou aqui na minha barrinha de cobre. Já quando eu adiciono
o cobre metálico, então mais uma vez, uma barrinha de cobre aqui, em meio a uma solução contendo zinco 2+, a reação química não ocorre. Por que ela não ocorre? Só vai ocorrer a reação química se o zinco puder se oxidar. Então, o zinco aqui, ele tem o potencial de oxidação de zinco para zinco 2+, de mais 0,76 volts. Nós até vimos no exemplo lá com o eletrodo de hidrogênio. Enquanto o cobre ele possui o potencial de oxidação de menos 0,34 volts. Então, essa reação de oxirredução entre cobre e zinco só vai ocorrer se o zinco puder se oxidar, porque o zinco tem mais facilidade de oxidação. Então, aqui nesse exemplo 2, por isso que o cobre não se oxida, porque ele tem o potencial de oxidação mais baixo do que o do zinco. Então, agora que já vimos um pouquinho sobre espontaneidade, já vimos que um elemento químico possui um potencial de oxidação mais alto, mais positivo, ele oxida de forma espontânea, e um elemento que possui um potencial de redução mais positivo, mais alto, ele reduz de forma espontânea. Então, sempre vai ter um elemento químico que reduz espontaneamente e um que oxida espontaneamente em uma célula eletroquímica. Então, uma célula eletroquímica vai ser um dispositivo em que ocorre esse fluxo de elétrons gerados naquela reação química, ou então pelo fornecimento de corrente. Então, basicamente, uma célula eletroquímica ela consiste, para mim, de dois condutores elétricos, que são eletrodos. Então, como posso ver aqui, dois sisteminhas aqui, dois eletrodos, imersos em uma solução contendo íons de um eletrólito adequado. E, além disso, estes eletrodos, estas semicélulas, que são células separadas, elas estão conectadas entre si, utilizando aí ou uma ponte salina, que vai ser aqui um tubo contendo aí uma solução concentrada de sal, que permite essa migração de íons para manter o equilíbrio químico aqui entre os íons, ou então uma parede porosa, uma certa superfície porosa que permite esse fluxo de íons para manter as cargas sempre balanceadas. E além disso também, uma célula eletroquímica, eu vou ter sempre os eletrodos metálicos, os eletrodos aqui, sempre em contato entre si. Então, eu vou ter aqui um condutor interconectando estes. E como que eu observo que em uma célula eletroquímica houve a geração de corrente, por exemplo? Então, quando eu coloco uma lâmpada entre os dois eletrodos, se ocorre o processo de oxirredução de forma espontânea, eu vou observar que essa lâmpada ela acende, porque há um fluxo de corrente, no caso aqui, de uma espécie, de um eletrodo para o outro. Então, quando esse processo, esse fluxo de elétrons de uma substância para outra, de um eletrodo para o outro, ocorre de forma natural, eu tenho uma célula eletroquímica que eu chamo de célula galvânica ou voltaica. Então, essas reações elas prosseguem de forma espontânea e elas produzem um fluxo de elétrons do anodo para o catodo. Então, nas pilhas, ou células galvânicas ou células voltaicas, então o meu anodo vai ser a espécie que oxida e perde os elétrons, então, que vão fluir para o meu catodo, que vai ser a espécie que vai se reduzir. Então, por exemplo, eu posso montar uma célula galvânica ou célula eletroquímica utilizando, então, íons zinco 2+, com zinco emergido nesta. E a outra semicélula eu utilizo, então, uma barra de cobre 0 imergida em solução de cobre 2+. Então, quando eu interconecto entre esses dois eletrodos, eu observo que o processo espontâneo, nessa reação química que a gente já discutiu tanto, é os elétrons partirem do zinco para a barra de cobre.
Então, dessa forma, o zinco ele se oxida formando zinco 2+. Então, aqui vai aumentar a concentração de zinco 2+ na minha solução. E esses elétrons que saem do zinco em direção ao cobre, quando eles chegam na barra de cobre, eles vão reduzir o cobre 2+, que está dissolvido na solução. Então, o cobre 2+ vai formar cobre metálico. E esse cobre metálico vai aumentar a massa da minha barra aqui, do meu eletrodo de cobre. Então, essa pilha, né, essa célula galvânica representada aqui, ela é chamada de pilha de Daniell, que foi quem descobriu, né, quem propôs inicialmente esse modelo de pilha. Então, na pilha de Daniell, a gente tem 2 eletrodos, um de zinco e um de cobre, imersos em soluções contendo seus respectivos íons, né? Então, o eletrodo de zinco mergulhado em solução de zinco 2+, e o eletrodo de cobre mergulhado em solução de cobre 2+. Então, o processo de oxirredução que vai ocorrer aqui, em que os elétrons fluem do zinco para o eletrodo de cobre, vai provocar, então, uma diminuição da massa de zinco e um aumento da massa de cobre. Então, basicamente, para eu ter uma pilha, né, uma célula galvânica, então, primeiro, os eletrodos eles têm que estar conectados entre si. Então, que o anodo e o meu cátodo eles têm que estar interconectados para ocorrer o fluxo de elétrons. As duas soluções também, elas devem estar em contato entre si para ocorrer esse fluxo de íons, né? Para sempre ocorrer esse movimento de íons e permanecer o equilíbrio aí constante. Então, tem que ter aqui uma ponte salina ou uma barreira porosa para permitir que ânions vão no sentido da solução do anodo e cátions vão para o sentido da solução do cátodo. E as reações de transferência de elétrons, elas têm que ocorrer em ambos os eletrodos. Então, basicamente, aqui, se eu tenho a oxidação em um eletrodo, tem que ocorrer a redução naquele outro eletrodo. Então, um exemplo aí que a gente viu agora da pilha de Daniell, né, que é uma pilha à base de cobre e zinco, está realizada na prática, né? Então, na prática, eu tenho aqui então um eletrodo aí de zinco metálico, imergido em solução de zinco 2+, e um eletrodo de cobre imerso, né, em solução de cobre 2+. Então, quando eu interconecto esses dois utilizando uma ponte salina e adiciono aqui um meio condutor, né, entre estes, que no caso aqui vai ser o meu multímetro, o meu voltímetro, eu observo que esse processo de oxirredução é espontâneo e gera para mim 1,10 volts de corrente. Mas como que eu calculo isso aqui teoricamente? Né? Como que eu determino qual que vai ser a voltagem, né, a tensão gerada por uma pilha? Então, o potencial padrão de uma célula eletroquímica, de uma pilha, vai ser igual o potencial padrão de redução, o ERED aqui, do cátodo, menos o potencial padrão de redução, o ERED, do meu anodo. Então, lembrando, o cátodo vai ser, então, a parte aqui, o meu eletrodo positivo, que é o meu eletrodo que recebeu elétrons. Então, no caso aqui, o meu cátodo vai ser o cobre, porque o eletrodo de cobre aqui, ele recebeu os elétrons do zinco e nele ocorreu, então, a redução do cobre 2+. Já o meu anodo vai ser a espécie, né, o eletrodo de carga negativa, que são aqueles eletrodos em que os elétrons partem dele. Então, como o zinco se oxidou, os elétrons saem do zinco em direção ao cobre. Então, o potencial padrão de redução do meu cátodo vai ser o potencial padrão de redução do cobre. Então, mais 0,34 volts. Então, 0,34 volts positivo. Menos, então, menos aqui, o potencial padrão de redução do meu anodo. Então, o potencial padrão de redução, ou seja, de perda de elétrons para o zinco, do zinco 2+ para o zinco, é de menos 0,76 volts. Então, vai ficar aqui 0,34 menos 0,76 volts.
Então, dessa forma, menos com menos aqui fica positivo. Então, eu somo os dois potenciais padrões. Vai ficar que a diferença de potencial nessa célula eletroquímica vai ser de 1,10 volts. Então, exatamente o valor que eu estou lendo aqui no meu multímetro. Então, dessa forma, apenas usando a diferença de potencial padrão tabelada de redução das espécies envolvidas na pilha, eu consigo calcular qual que vai ser, né, a corrente gerada, né? Na verdade, qual vai ser a tensão gerada por essa pilha. Então, a energia liberada em uma reação de oxirredução espontânea, ela é utilizada para executar trabalho elétrico. Então, a voltagem que vai ser gerada, né, por uma pilha vai depender de quais são os constituintes daquela célula eletroquímica. Então, por exemplo, a pilha que a gente utiliza no nosso cotidiano é um exemplo, né, de uma célula eletroquímica espontânea. Então, a gente utiliza, né, uma pilha para gerar uma voltagem, né, uma tensão mais baixa para utilizar, por exemplo, né, em rádios, né, em relógios e outras funções. Já a pilha, a bateria, na verdade, utilizada em um caminhão, por exemplo, ela gera uma tensão muito mais alta do que uma pilha comum. Então, dessa forma, a composição dela, né, as reações eletroquímicas que ocorrem lá são muito mais eficientes, né? São reações diferentes do que a que ocorre em uma pilha simples, por exemplo. E é até interessante destacar a importância, né, do avanço da eletroquímica, porque cada vez mais a gente está conectado, né, utilizando nossos celulares. Tem várias funções hoje em dia. Um celular deixou de ser só um celular. Então, para que um celular, né, possua uma maior autonomia de bateria, vários e vários centros de pesquisa no mundo estudam diferentes reações eletroquímicas de forma a obter uma bateria que cada vez mais gere uma maior tensão, né, tenha uma maior capacidade de alimentar o celular, né, para que mantenha funcionando mais tempo e que carregue mais rápido também, né, que tenha um processo de recarga mais rápido. Então, pilhas e baterias estão no nosso dia a dia em várias aplicações e são exemplos, né, de células em que a reação eletroquímica ocorre de forma espontânea. E esse fluxo de elétrons é gerado, então, para realizar trabalho elétrico. O outro tipo de célula eletroquímica é a célula eletrolítica. Então, quando o processo não é espontâneo, eu quero então realizar um processo que não ocorre de forma natural dentro do contexto da eletroquímica, eu tenho que fornecer corrente externa, ou seja, eu tenho que fornecer energia elétrica utilizando um meio externo. Então, por exemplo, se eu quiser, em um meio contendo prata e cobre 2+, se eu quiser oxidar a prata, então já vimos num exemplo antes ali, que a prata em meio contendo cobre 2+, ela não se oxida, ela se reduz de forma espontânea. Então, para eu fazer que essa reação aqui ocorra de forma direta, nesse sentido aqui, eu tenho que conectar uma bateria e fornecer a quantidade de energia elétrica, né, a quantidade de tensão corrente, necessária para oxidar a prata. Então é só a gente lembrar, a prata ela é um metal precioso. Então é um metal que é de difícil oxidação. Então se eu quiser oxidar a prata em um meio contendo cobre 2+, eu tenho que fornecer corrente externa através de uma bateria. Então é um processo que não é espontâneo. Então, os processos aí, utilizando células eletrolíticas, eles estão muito presentes no nosso dia a dia. Então, um exemplo. Esse mineral aqui é a bauxita. É um mineral através do qual é extraído o alumínio. Então, uma das etapas para eu purificar, né, sair desse mineral aqui complexo, para obter o alumínio puro, é um processo de eletrólise do alumínio. As joias também, joias metálicas banhadas, né, de metais preciosos, elas são também banhadas utilizando a eletrólise. Então, por exemplo, se eu tenho um anel de um determinado metal e eu quero fazer um recobrimento, eu quero folhear ela de ouro ou prata,
eu venho aqui, monto uma célula eletroquímica em que essa peça vai ser o meu cátodo. Então, quando eu forneço determinada corrente naquela célula eletroquímica, eu vou promover, então, a redução e a oxidação de forma simultânea, então, a reação de oxirredução, e vai ocorrer, então, o depósito daquela espécie que eu quero banhar em meio ao meu cátodo, né, que vai ser a minha joia. E eu posso até calcular qual que vai ser a massa depositada daquela espécie no meu cátodo, né, no metal que eu estou utilizando como base ali. Então, a massa depositada no processo de eletrólise vai ser igual a corrente representada por I aqui em amperes, vezes o tempo em segundos em que ocorre aquele processo de eletrólise, vezes a massa molar da espécie que eu quero depositar em gramas por mol, dividido por o K aqui vai ser o número de elétrons envolvidos, né? Quantos elétrons que estão envolvidos na oxirredução, vezes 96.500 Coulomb, que é a constante de Faraday. Então, dessa forma, utilizando essa equaçãozinha aqui, eu consigo determinar qual que vai ser a massa depositada de ouro, por exemplo, em uma joia no processo de folheagem a ouro. Então, pessoal, as referências da nossa aula de hoje e até a nossa próxima aula.